Um abraço para você que se liga aqui na Itatiaia, falando direto da Toca da Raposa, onde acompanhamos a entrevista coletiva do CEO do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, Alexandre Matos, do vice-presidente da SAF, Pedro Júnior, que é filho de Pedro Lourenço, e do próprio Pedro Lourenço, o sócio majoritário e dono da SAF do Cruzeiro. Uma entrevista esclarecedora, com respostas muito genuínas de todos os presentes, de todos os entrevistados, falando sobre o Cruzeiro de uma forma geral, sobre a montagem do elenco, sobre a distribuição, sobre o organograma do clube, agora nessa nova fase com o Pedro Lourenço no comando, e também sobre contratações. Para começar, a gente vai fazer aqui um resumo de tudo que foi dito nessa coletiva, mas um assunto importante e quente é que o Cruzeiro, segundo Pedro Lourenço, renovou por mais 2 anos o contrato com a Betfair, a casa de apostas, que é a patrocinadora master do clube. A Itatiaia já tinha adiantado, há alguns meses, que as conversas estavam acontecendo entre Cruzeiro e Betfair. Outras casas de apostas também se interessaram em patrocinar o Cruzeiro, mas o Cruzeiro de fato bateu o martelo e renovou o contrato com a Betfair. A Betfair, que é, como eu disse, a patrocinadora master, e vai ter um contrato aí superior a quase 50 milhões de patrocínio no Cruzeiro nesses 2 próximos anos, 2025 e 2026. Outro assunto que foi muito debatido aqui foi sobre a responsabilidade financeira, porque o Pedro Lourenço já injetou quase 180 milhões em contratações pelo Cruzeiro. Foram 7 reforços contratados até agora, reforços que serão inscritos no boletim informativo diário da CBF a partir do dia 10 de julho, quando a janela de transferências estará aberta. Então foram 7 jogadores: o Cássio, o goleiro, o zagueiro Jonathan Jesus, o volante Matheus Henrique, o Peralta, o Fabrício Peralta, também volante, e o volante Wallace. Na frente, o Cruzeiro contratou o Caio Jorge e também o atacante Lautaro Dias. Algumas das contratações que o Cruzeiro fez para essa temporada. E a pergunta: mais jogadores serão contratados para vestir a camisa do Cruzeiro ainda em 2024? Segundo Alexandre Matos e Pedro Lourenço, não. As contratações foram encerradas, segundo Pedro Lourenço. Então o Cruzeiro fez aí esse detalhamento também sobre a situação de contratações. E aí a responsabilidade financeira é que houve um aporte no Cruzeiro, no caixa do Cruzeiro, para a contratação desses reforços, um aporte externo que veio do Pedro Lourenço, claro, da empresa que adquiriu a SAF do Cruzeiro, porque o Cruzeiro não conseguiria, dentro do planejamento que tem, feito ainda pela antiga SAF até 2030, fazer essas contratações tão vultuosas nesse volume grande de dinheiro. Mas, então é isso, o Cruzeiro garante que tudo foi feito dentro de uma perspectiva econômica e financeira, que está tudo dentro de um novo orçamento detalhado pela SAF, e que o clube terá sim grande responsabilidade financeira, e que já passou esse recado também para o mercado. O Cruzeiro não tem uma árvore de dinheiro ou dinheiro ilimitado, segundo Pedro Lourenço. Por isso que o Cruzeiro encerrou, então, pelo menos por enquanto, as contratações na temporada de 2024. Se aparecer, claro, uma oportunidade de negócio que o Cruzeiro entender como positiva para o clube, aí claro que isso vai ser analisado. Outro assunto também que ficou muito falado e que foi bem debatido aqui é a situação envolvendo Gabriel Barbosa, o atacante Gabigol, que está em fim de contrato com o Flamengo. Alexandre Matos e Pedro Lourenço garantiram que esse jogador não virá, um jogador que seria um investimento muito alto do Cruzeiro, mas que o Cruzeiro, nesse momento, não pensa em trazer o Gabigol, mesmo após grandes elogios, bons elogios, melhor dizendo, que a nova diretoria do Cruzeiro fez ao jogador do Flamengo. Mais um assunto sobre o Seabra. Fernando Seabra foi bastante elogiado aqui na coletiva de imprensa na Toca da Raposa 2, o Seabra que comanda o Cruzeiro aí no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro, está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Seabra, então, bem prestigiado com a diretoria do Cruzeiro, foi bastante elogiado pelo trabalho, pela administração do grupo, do vestiário. O Seabra, então, tá com a moral elevada, porque a gente fala que o treinador tá prestigiado, pouco depois corre o risco dele cair, A maioria das vezes que se fala isso na imprensa sobre esse prestígio é quando o treinador está em uma situação ruim, que é um fato completamente diferente neste momento, pelo menos em relação ao Fernando Seabra. O Pedrinho falou que o Cruzeiro pretende aí, tem uma meta de até o final do Campeonato
Campeonato Brasileiro terminar pelo menos na 5ª colocação, já é um avanço em relação ao planejamento que havia sido feito por Ronaldo Fenômeno e sua antiga diretoria. Naquele momento o Cruzeiro pensava na primeira página do Campeonato Brasileiro, no 10º lugar, agora o Pedro Lourenço já faz uma projeção mais audaciosa, uma projeção melhor. O Cruzeiro com os reforços pensando aí, quem sabe, pelo menos numa 5ª colocação no Campeonato Brasileiro. Já em relação à Copa Sul-Americana, o Alexandre Matos não cravou o título, claro, mas ele deixou bem evidente que o Cruzeiro vai lutar e vai brigar sim pela conquista da taça da Copa Sul-Americana para voltar à Copa Libertadores e seguir aí com esse desejo, com o sonho do tricampeonato continental. O Cruzeiro, que nunca foi campeão da Sul-Americana, vai tentar o seu primeiro título, está nas oitavas de final, aguarda o adversário que sairá de Boca Juniors ou Independiente Del Valle, inclusive de onde veio o Lautaro Dias, um dos reforços contratados pelo Cruzeiro. Outro assunto importante, que eu já falei aqui da Betfair, tem a questão relacionada à Adidas também, a fornecedora de material esportivo. Pedro Lourenço garantiu que a Adidas fica no Cruzeiro até pelo menos o fim do contrato, não deu nenhum indício de que isso poderia mudar, né, que esse cenário poderia mudar. Obviamente que tudo depende de um cenário econômico, do mercado, mas o Cruzeiro por enquanto seguirá com a Adidas. Caso Mineirão, também assunto importante. Pedro Lourenço diz que o Cruzeiro não tem nenhuma cogitação em fazer algum estádio, alguma situação em relação a isso, como o Flamengo está pensando em estádio, como o próprio Atlético construiu o estádio. O Cruzeiro não pensa na construção de um estádio nesse momento, mas o Cruzeiro sonha, quem sabe, ter a administração aí do Mineirão num futuro. Palavras do Pedro Lourenço, ele mesmo encampando todas as negociações para melhorar o contrato do Cruzeiro com o Mineirão. Nas palavras do Pedro Lourenço, o atual contrato é muito ruim para o Cruzeiro. Por isso que o Pedro Lourenço tomou aí a responsabilidade de ele mesmo negociar com a Minas Arena um contrato melhor para o Cruzeiro. Agora a janela de transferências, como eu disse, já está encerrada, o Cruzeiro não fará contratações. E também o Pedro Júnior, que é o filho do Pedro Lourenço, que é o vice-presidente da SAF do Cruzeiro, disse que a família não tem o desejo de vender o Cruzeiro, não pensa nessa possibilidade, que o Cruzeiro passará de pai para filho e que a família vai fazer sempre o melhor para o Clube Celeste, agora no comando da SAF cruzeirense. Passando aqui um resumão de tudo que foi dito nessa coletiva. Como eu disse, uma coletiva muito genuína, uma coletiva transparente, uma coletiva num astral muito alto, Pedro Lourenço muito feliz, ele respondendo vários questionamentos dos jornalistas, ou até mesmo falando de forma ele mesmo espontânea, né, era a palavra que eu procurava, porque não estava prevista a fala do Pedro Lourenço. No primeiro momento falariam apenas o Alexandre Matos e o Pedro Júnior, mas o Pedro Lourenço teve uma participação efetiva nessa coletiva, inclusive citou aí, não falando diretamente o nome do Dudu, mas que o Cruzeiro teria que gastar muitos bois, segundo aí a palavra do Pedro Lourenço, para contratar esse jogador. E aí ele brincou, ainda bem que ele não veio falando sobre o Dudu. Perguntado depois em off, né? E ele falou que era o Dudu mesmo que ele tinha citado na entrevista coletiva. Passando então a limpo essa coletiva aqui na Toca da Raposa, você acompanha no YouTube da Itatiaia. Quero a sua opinião. Você pode usar o chat aqui para deixar o seu recado, para falar sobre essa entrevista coletiva do Matos, do Pedro Lourenço e também do Pedro Júnior. O que você achou do conteúdo? A Itatiaia transmitiu também essa coletiva com o sinal do Cruzeiro e você, claro, falando aí o que achou dessa coletiva. Não se esqueça, queremos saber de onde você acompanha os vídeos aqui na Itatiaia, mande seu nome e a cidade, claro, de onde você está nos acompanhando. Pansieri está em Criciúma, Cruzeiro jogará contra o Criciúma nessa quarta-feira, 8 da noite, lá no estádio Heriberto Rios, e a gente segue aqui em Belo Horizonte acompanhando todas as movimentações do Cabuloso. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau!